Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. Triplica o número de pessoas com sintoma da H1N1 em São José dos Campos. Mudanças em normas para a declaração de imposto de renda já estão em vigor. Vendas no comércio varejista recuam e até o final do ano o setor deve registrar quedas ainda mais acentuadas. Cresce o número de pessoas que utilizam o celular para navegar na internet. Divulgado o calendário de datas do Enem. Provas não devem acontecer em outubro por causa das eleições municipais. E veja também. Essa história do impeachment ainda vai ter muita água passando embaixo da ponte, porque depois da votação na Câmara, o Senado vai apreciar a matéria em 3 etapas. Você vai saber tudo sobre isso daqui a pouco. Nós vamos conversar com o professor Moacir José dos Santos, que vai colaborar hoje conosco aqui no Repórter Setorial. Já, já. Você confere estas e outras informações agora. Olá, seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial. Até o momento, a cidade de São José dos Campos não registrou nenhum caso de H1N1, mas o número de pessoas com sintoma da doença saltou em uma semana de 11 para 36. O número de casos com suspeita de H1N1 triplica em São José dos Campos. Já são contabilizados 36 pacientes sob investigação, dos quais 30 estão internados em hospitais do município. Por causa do aumento do número de casos, a Secretaria de Saúde da cidade, por meio de um ofício entregue ao Estado, solicitou o envio de vacinas para antecipar a empreitada contra a doença, já que a campanha nacional começa só a partir do dia 30. Com o estoque do medicamento Tamiflu, usado no tratamento contra o vírus, é considerado baixo no município, sua distribuição está vedada apenas para pacientes que já estão internados sob suspeita da doença. Até o momento, a cidade de São José dos Campos não registrou nenhuma confirmação do vírus H1N1, mas como medida preventiva do uso correto do Tamiflu, apenas pacientes internados receberão a medicação. Essa atitude foi tomada para evitar que pacientes com casos confirmados fiquem sem o remédio. Vale a pena lembrar que o uso indiscriminado do Tamiflu causa resistência ao organismo, impedindo assim o seu real efeito. Receber uma nova remessa, nós estamos reservando o Tamiflu para os casos internados, porque eles são os casos mais graves, né? Então, casos em que a população que está internada pode se beneficiar com o remédio. A recomendação preventiva de caráter geral é fazer frequentemente a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel, retirando sempre os acessórios como anéis, pulseiras e relógio, já que esses objetos acumulam micro-organismos não removidos com a simples lavagem de mãos. Atitudes como limpar diariamente as narinas com soro fisiológico e sempre que possível fazer gargarejo com água e sal contribuem para a eliminação do vírus, caso ele esteja ainda no período de incubação do organismo. Ele pode ficar de 3 a 7 dias incubado, né? E a pessoa pode transmitir esse vírus um dia antes dela apresentar os sintomas, até uns 5, 6 dias depois, ela pode estar transmitindo. Então, o que a gente orienta é a prevenção na hora que você entra em contato, você tem contato com uma pessoa que esteja com gripe. Primeiro, não ficar muito próximo. O vírus, ele não pula mais que 1 metro, então você sempre procura ficar com 1 metro de distância. Segundo, sempre lavar muito bem as mãos. Isso 3, 4, 5 vezes por dia, toda vez que você for em lugares públicos, né? Sempre está lavando bem as mãos. Passar álcool gel na mão, lavar o rosto. Por quê? Do rosto você pode pôr a mão com o vírus no rosto e dali coçar os olhos ou coçar a boca. Então, é importante lavar o rosto também 2, 3 vezes por dia. E se você tiver contato com alguém doente, fazer gargarejo de água morna com sal, limpar o nariz, né? Lavar o nariz com soro fisiológico também é importante, para você ajudar a eliminar os vírus. Vale a pena lembrar que nos anos anteriores, São José registrou o maior número de casos confirmados de gripe influenza A
em 2013. Nessa ocasião, 71 pessoas foram infectadas pelo vírus e 8 morreram. Em 2014, 13 casos foram confirmados, não houve óbito. Já no ano passado, a cidade teve um caso da doença, também sem registro de morte. O momento agora não é de pânico, mas sim de conscientização para que não haja o uso indiscriminado do Tamiflu como se fosse um antigripal, comprometendo assim o abastecimento da medicação no município e medidas de prevenção do vírus. O remédio ele é indicado para pessoas que têm fatores de risco para agravamento. Não significa que essas pessoas todas elas vão agravar, né? Ele é indicado para diminuir a carga de vírus para essas pessoas, mas ele não deve ser usado indiscriminadamente, até por conta do risco de resistência à medicação. Daí, quando a pessoa precisar, daí a gente não vai saber se vai fazer efeito. Então, assim, o correto é você agir mais com a parte preventiva, né? Porque a vacina também ela contempla três tipos de vírus, mas estão vários vírus que causam esse desconforto respiratório, essa falta de ar, esse problema, né? Mudanças em algumas normas para a declaração do imposto de renda já estão em vigor. Declarar o imposto de renda já se tornou uma rotina para o contador Carlos Eduardo. Todos os anos ele repete a mesma coisa. Junta toda a documentação, despesas, receitas, comprovantes de renda para fazer a declaração. Para a prestação de contas, é necessário que o contribuinte tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,90. Mas é preciso atentar também para outros fatores. Quem teve uma renda acima de R$ 28.123, renda tributável, R$ 40 mil de rendas isentas. Quem sofreu no ano de 2015 ganhos de capital de venda de imóvel e também quem fez uma apuração de ganhos de atividades rurais acima de R$ 140.619. Neste ano, será obrigatório informar o CPF de dependentes a partir dos 14 anos. Em anos anteriores, a exigência era apenas para maiores de 16 anos. Segundo o contador, um dos principais erros cometidos por quem declara o imposto de renda é no momento do preenchimento dos dados. Principalmente seriam preenchimentos. Normalmente, rendas que deveriam ser colocadas como renda tributável são colocadas como rendimentos isentos, rendimentos de tributação exclusiva. A base central é preenchimento. E agora ficou até mais fácil a execução desta etapa. Basta colocar o CPF no local indicado e a própria Receita vai usar os outros dados automaticamente. Na hora de enviar, basta clicar no botão Entregar declaração e em seguida o sistema verificará se há pendências, fará a gravação e transmitirá de uma só vez todas as informações. Outra alteração a partir deste ano para advogados, dentistas, fisioterapeutas, médicos e psicólogos, todos autônomos, é que devem informar o registro profissional e acrescentar o CPF de todos os clientes ou pacientes dos quais recebem pagamento. Aquele que atrasar a entrega da documentação ou não apresentar a declaração fica sujeito ao pagamento de multa. Já foi divulgado o calendário de datas do Enem. As provas, que geralmente acontecem em outubro por causa das eleições municipais, acontecerão somente em novembro. As inscrições para o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, abrem no dia 9 de maio, a partir das 10 horas da manhã e vão até o dia 20 de maio. A taxa agora é de R$ 68,00, que agora pode ser paga em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. Não vão precisar pagar a taxa os estudantes que concluem o ensino médio neste ano e estão matriculados em escolas públicas, e também estudantes que se declarem carentes. As provas estão agendadas para os dias 5 e 6 de novembro, sempre com o horário de abertura dos portões ao meio-dia, o fechamento 1 da tarde e o início da prova meia hora depois. Neste caso, os sabatistas são exceções e terão uma condição diferente. Entram no mesmo horário, mas começam a fazer a prova às 7 horas da noite do horário local, no sábado. Isso também está pacificado com os sabatistas e nós temos aí uma alternativa.
Há uma demanda dos sabatistas de fazer em outra data. Então, é uma possibilidade a ser construída, mas aí teriam que fazer junto com o nosso Enem, que fazemos, e é uma possibilidade. Mas nós vamos trabalhar, por enquanto está garantido essas condições. Mas é uma possibilidade eles virem a fazer no segundo Enem, que a gente sempre faz para casos que ficam pendentes e outras condições. Então, é uma demanda que nós estamos analisando com eles. No ano passado, foram 5.800.000 inscritos, mas para 2016, o Ministério da Educação aguarda a inscrição de cerca de 8 milhões de alunos. O Enem é a principal porta de entrada para as universidades públicas brasileiras. Além disso, ele também serve de seleção para os programas do governo, como o ProUni e o FIES. O repórter setorial faz um breve intervalo e, na sequência, você fica sabendo. Departamento de Cultura de Pindamonhangaba realiza nas bibliotecas públicas exibição de filmes do Mazzaropi para alunos da rede municipal de ensino. Aguarde um instante, voltamos já. A couve-flor é uma hortaliça altamente nutritiva e muito saborosa, sendo cultivada e apreciada em várias partes do mundo. No Brasil, ela é produzida durante todo o ano e cultivada em várias regiões. Facilmente reconhecível por conter uma exuberante inflorescência formada por botões florais encontrados em tons de branco, laranja, verde e roxo, rodeados por folhas grossas de coloração verde acinzentada, a couve-flor já fazia parte dos alimentos consumidos pelos habitantes que viviam na região do Mediterrâneo desde a antiguidade. Foi somente no século XIX, com a chegada dos imigrantes italianos no Brasil, que a couve-flor passou a se tornar popular em nosso país. Desde então, ela está presente na mesa de muitos brasileiros, sendo considerada uma das mais saborosas hortaliças, quando bem preparadas. Nas 3 floretes de couve-flor, fornece aproximadamente 60% da necessidade diária de vitamina C de um ser humano adulto. E pode ser consumida à vontade, principalmente para pessoas que fazem regime para emagrecimento, uma vez que 100 gramas de couve-flor fornecem apenas 25 quilocalorias e é um alimento de fácil digestão. O consumo constante de vegetais crucíferos, como a couve-flor, pode reduzir o aparecimento de vários tipos de câncer, isto devido à presença de substâncias antioxidantes. Consumida de variadas maneiras, a couve-flor é muito apreciada crua, cozida ou em conserva. Então, aproveite e coma bastante couve-flor para ter uma vida mais saudável.